Estamos aqui, então vou dar início ao nosso webinar. Um bom dia para todo mundo. Já temos vários participantes aqui, cerca de 30. É um prazer, cada vez entrando mais. Para a gente é uma novidade esse tipo de palestra, de apresentação, muito embora eu sei que a Trícia já fez um, esse é meu primeiro. E vamos lá, né? A quarentena e o Covid colocando novos desafios aí para a gente. E é um prazer poder estar com vocês hoje, conversando com a Trícia, que é a nossa sócia da área de trabalhista e minha parceira na coordenação do grupo de gênero, que é uma das iniciativas que nós temos no escritório do grupo maior, que é de diversidade e inclusão. Nós estamos também com a Maíra Schus, que é da Procter, nossa cliente e muito parceira. A Maíra está na Procter há 10 anos, ela é gerente jurídica, tem 2 filhos muito gracinhas. Maíra tem um currículo muito bacana, trabalhou em empresas ótimas antes da Procter, trabalhou em escritórios excelentes, inclusive no nosso, tivemos o prazer trabalhar juntas por um tempo. E temos também a Bruna Lemes, do Pátria. A Bruna tem um filho, Murilo, de mais ou menos 6 anos. Um prazer estar conosco. Eu não vou falar muito sobre elas, depois elas vão se apresentar mais. De todo modo, acho que é uma oportunidade bacana, porque é um tema instigante para todas nós. Eu acho que todo mundo está com bastante dificuldade aí nessa quarentena, com as crianças em casa, muitos afazeres, os home office, e no meio disso tudo, as tarefas das crianças de escola, de companhia para as crianças, na brincadeira e no dia a dia, as tarefas domésticas, né? Realmente a gente acaba tendo que se desdobrar aí nessas tarefas. Então, acho que vai ser bacana, vai ser uma experiência boa a gente trocar aqui as experiências do dia a dia de cada uma. Claro que só a gente fala aqui do nosso lugar de muito privilégio, né? Mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, só fazendo aí um pequeno disclaimer de que ainda assim nós somos todas e todos aqui muito, muito privilegiados e, sem dúvida, outros grupos, inúmeros grupos aí mais vulneráveis, têm uma realidade muito mais difícil que a nossa. Mas feita essa ponderação, acho que todas as famílias estão tendo uma situação diferente, sui generis, as crianças que antes iam para a escola, ficavam na escola, às vezes até período integral, estão ficando em casa e com os pais juntos, os pais, no nosso caso aqui, né, as mães tendo que trabalhar também, não é que a gente está com eles e está de férias ou qualquer coisa assim. Então, é uma realidade completamente diferente e eu acho que as famílias estão tendo desafios aí, cada um na sua medida, mas todos de uma certa forma parecidos. Eu acho que é legal dizer que a gente tem aqui alguns homens também na plateia, fico bastante feliz com isso. Até um dos nossos sócios, quando recebeu o convite do evento, ele falou: poxa, esse evento ele está discriminatório, porque os pais também estão com muita dificuldade na quarentena, fazendo home office. E sim, né, até eu e a Trícia dissemos sim, sem dúvida, e ficamos felizes de ouvir isso para os pais participativos, que dividem, acho que a divisão de tarefas aí tá no centro da discussão, e é isso, mas de qualquer forma, a gente não pode deixar de ver e de ler nas notícias e tudo mais, que a dificuldade maior, na grande maioria das casas, claro que cada casa com a sua realidade, e que bom que temos companheiros e pais tão participativos atualmente, mas a gente tem que lembrar da realidade global, né? E global mesmo, não só do nosso país, do mundo, e isso é um fenômeno que acontece no mundo, que a carga maior acaba ficando para as mulheres, inclusive o problema da carga mental e tudo mais. E aí, só para dar início, e eu vou passar a palavra depois para a Trícia e para as nossas convidadas,
lembrar de alguns dados aqui que eu acho que vão colocar algumas pimentinhas na nossa discussão. O primeiro da própria ONU Mulheres, que trouxe aí alguns guias, alguns artigos sobre o fato de como a quarentena ela acaba tendo uma perspectiva mais complicada para as mulheres, porque as mulheres têm o papel de cuidadoras, seja de crianças, seja de idosos, na grande maioria das vezes, e ainda em home office, nessa situação específica que a gente está conversando aqui, isso faz com que a mulher tenha dupla, tripla jornadas. Então, sem dúvida, esse problema das duplas e triplas jornadas já existia, mas a quarentena colocou aí em evidência e colocou dificuldades adicionais, porque as crianças não vão na escola, os idosos, em alguma medida, não têm os cuidadores por perto, então isso dificultou. E a ONU Mulheres reconhece isso e trouxe diversos pontos aí para a gente parar para pensar, refletir, ver o que pode ser feito. Um outro artigo muito legal que também eu li nessas últimas semanas foi sobre um dado de que as mulheres acadêmicas estão submetendo muito menos artigos durante a quarentena. E os homens, por sua vez, acadêmicos, então professores de universidades e tudo mais, estão submetendo mais artigo durante a quarentena. E aí saiu um artigo específico analisando isso no portal The Lily, que é um portal do jornal The Washington Post, que fala que as mulheres, na sua grande maioria, as mulheres acadêmicas, elas estão tendo aí muito do seu tempo com os cuidados domésticos, com as crianças, com seus afazeres. E como a submissão de artigos, muitas vezes, ela não é obrigatória, ou você tem determinadas metas, mas você pode submeter mais do que as metas, então as mulheres estão realmente colocando o pé no freio, porque elas se veem numa situação de uma necessidade muito grande de cuidados domésticos com os filhos, com os idosos. Os homens, por sua vez, estão entregando mais artigos, e aí os pesquisadores acabaram questionando esses homens acadêmicos, e eles disseram, porque eu tenho mais tempo, eu estou em casa, eu não pego trânsito, eu tenho mais tempo livre. E, de uma certa forma, isso demonstra que talvez esses mesmos homens que têm mais tempo, porque as suas companheiras, em grande medida, claro, um ou outro é solteiro, realmente não tem filhos, está numa situação diferente, mas muito provavelmente a conclusão é que as suas companheiras estão fazendo muito mais que eles. Claro, cada família o seu contexto, mas é importante a gente ver que isso está muito presente na sociedade. E um outro artigo interessante que eu vi também foi da Sheryl Sandberg, do Facebook, que ela está trazendo essa preocupação até no Instagram dela e tudo mais, muito presente, muito forte, de que a Covid e a quarentena que está sendo imposta está assoberbando as mulheres, porque as mulheres profissionais, né, em especial, porque elas estão em home office, elas têm que trabalhar, elas têm que atingir as metas, cumprir prazos e tudo mais, e ao mesmo tempo elas se veem aí com esse desafio dos filhos em casa, acompanhar as lições, as tarefas da escola, preparar a alimentação, limpar a casa, cuidar de todos os afazeres. E ela, como executiva do Facebook, já propôs ao Facebook, óbvio, não sei como é que isso está funcionando na prática, que o Facebook esteja sensível a isso e estimule a renegociação de prazos, de agendas com essas mulheres profissionais, conforme as necessidades, já que é um momento completamente diferente que a gente está passando, né? Bom, feitas essas considerações, vou passar a palavra para a Trícia, para ela também abrir um pouquinho, e depois passamos para as nossas convidadas tão importantes aí, que vão trazer para a gente também as visões delas. Trícia, se você então quiser falar. Tá, obrigada, Gil. Eu queria também agradecer a todo mundo que está participando, agradecer a Bruna e a Maíra, que se dispuseram, no meio dessa confusão toda, falar um pouquinho com a gente, tomar essa horinha para discutir esse tema.
A gente veio conversando, a Gil e eu, inclusive, sobre esse assunto e a dificuldade que as mulheres estão tendo. Não que a gente não tivesse antes, né? Mas é que eu acho que com a quarentena isso se tornou muito evidente. A gente conquistou um espaço muito grande no mercado de trabalho e não conquistou a própria casa, né? O espaço ainda é dominado pela mulher, né? Os afazeres são todos em cima da mulher. É uma coisa histórica e é difícil a gente alterar isso. Eu acho que o grande desafio que a gente tem agora é, dentro de casa, reeducar as pessoas que estão com a gente, reeducar os maridos, reeducar os filhos, para que a gente não ensine que cuidar da casa é coisa de mulher, que é a mamãe que manda na casa, que a mulher é que tem que fazer tudo. Estava brincando, não sei se foi com a Gil, que eu falei assim, gente, alguém já viu o grupo de WhatsApp de escola de pai? Não tem, é só grupo de mãe. Então sempre foi assim. Acaba que na hora que a gente tem que fazer o homeschooling, é a mãe. A professora manda mensagem para a mãe. Vai mandar o e-mail para a mãe. O filho está acostumado a falar com a mãe. Então a gente acaba assumindo esse papel que ficou um tanto mascarado com essa coisa de trabalhar fora. A gente acha, não, trabalho fora, não tenho tempo, não consigo. E aí quando chega em casa tem o tempo, consegue, faz tudo. E acaba que fica um tanto mascarado porque a gente tem uma ajuda aqui, outra ali, tem ajuda de alguém da casa, tem o pai que leva, busca na escola, ou a avó, ou alguém, e agora a carga está toda em cima das mulheres na maioria das vezes. É claro, tem aqueles pais que participam assim, assumem de fato o papel de pai, assumem de fato o dono da casa, que também eles são. Mas ainda é a minoria, infelizmente. Né? Foi o que a Gil falou, a gente fica feliz em ver que tem homens também atendendo. Fiquem, por favor, à vontade para participar. A gente tem um chat aqui. Se vocês quiserem mandar comentários no chat, a gente lê aqui para o pessoal, fazer perguntas. Pode interromper só pedindo que os comentários, na verdade, não sejam no chat, sejam no Q&A. Ah, é verdade, desculpa. No Q&A, isso. E aí as perguntas a gente comenta respondendo. Por favor, comentem, mandem as perguntas e aí a gente vai lendo aqui na medida do possível. Tá bom? E eu acho que até já passando para o tema mesmo, a gente queria só iniciar com as nossas convidadas, para elas também falarem o que elas têm visto, o que tem sido um ponto de reflexão para elas nesse momento. A Maíra, do ponto de vista dela, a Bruna, do ponto de vista dela, e a Bruna também pode dar um pouquinho de contribuição, porque como a Bruna é do RH, o que as empresas do grupo vêm fazendo também para auxiliar a mulher nesse momento. Eu não sei se está no nível do que a Gil citou do Facebook, mas se tem alguma iniciativa também. Então, eu deixo para vocês a reflexão agora para dividir com a gente aqui as experiências de vocês. Tá bom. Posso começar, Maíra? Vai lá, Bruna. Bom, então vamos lá. Primeiro, bom dia aí, né? Agradeço aí o convite da Trícia de poder participar. Quando ela me falou sobre o tema, eu brinco que eu sou uma entusiasta, né, desse tema aí, tanto de diversidade, né, maternidade, como que é a posição da mulher no mercado de trabalho. E aí eu vou contar um pouquinho aí, né, de um modo como a gente combinou aí, bem informal, como que tá a minha quarentena. E achei bacana a Trícia ter citado para comentar um pouco sobre como que as empresas estão tratando essa nova realidade. Então, eu trabalho no Pátria, né, mercado financeiro. O mercado financeiro é bastante conservador, então o home office para a gente já foi uma grande novidade. Quando a gente decidiu ir para o home office, havia uma preocupação
de como seria o comportamento, se as entregas elas se manteriam no mesmo nível, e foi muito engraçado que os próprios sócios, na sequência, comentaram, uma semana depois, vamos começar a conversar com o time para trabalhar menos. A gente está preocupado porque eles estão trabalhando demais. Então, assim, a preocupação se inverteu, foi interessante nesse sentido. Então, enquanto companhia, a gente adotou algumas medidas para cuidar dos empregados. Então, a gente, por exemplo, não tinha um programa de saúde mental estruturado, então a gente contratou tudo a toque de caixa, né, durante a quarentena, e a gente colocou um programa para poder contatar todo mundo em quarentena, entender como as pessoas estavam e dar dicas de como lidar com aquela situação. A gente estendeu esse programa aos dependentes também, através de um número, eles podem contatar psicólogos especializados. E a gente, quanto a RH, a gente criou métodos para estar mais próximo das equipes. Então, reuniões regulares, então a gente tem uma reunião com toda a equipe, eu sou da área de infraestrutura, são 70 pessoas, quinzenal com sócios, e eles mesmos mencionaram que enquanto a gente estava lá presencialmente, a gente não tinha essa rotina de se encontrar sempre. E a gente mudou isso, então a gente está se encontrando quinzenalmente, e como RH a gente se reúne com grupos todas as semanas. Então a gente está tentando cuidar, porque a gente sabe que é um momento de grande estresse, ansiedade, enfim, que está gerando para todo mundo. Estou aqui, meu filho está ali assistindo televisão, então está todo mundo meio junto. Dentro da minha realidade, eu tenho uma realidade talvez um pouco diferente de outras pessoas, então eu sou separada, eu trabalho em São Paulo desde 2017 e o meu filho mora no interior, em Taubaté, hoje eu estou em Taubaté, junto com o pai. Então ele passa a semana com o pai e aos fins de semana eu volto e ele fica comigo. Então a gente tem essa guarda compartilhada. Então, quando começou a quarentena, a gente já teve que instituir um novo tipo de guarda sem mediação. Então, a gente teve que definir como que seriam os horários, a nova rotina, porque agora eu estava aqui em home office. Para colaborar com a dinâmica, no início, o meu ex-marido, ele tirou férias, e aí, com isso, eu conseguia trabalhar num home office normal, e aí eu tinha que lidar com outras coisas, que era ansiedade, foi tomar um floral, alguma coisa assim para poder lidar com esse novo momento e ver como tudo ia acontecer. E aí agora, depois desses primeiros 15 dias, o meu filho passa a semana comigo e aí eu me deparei com situações que eu não imaginei nunca passar, né? Do tipo, agora eu tenho que alfabetizar meu filho. Então contratamos a escola para isso e agora essa responsabilidade é minha. Então eu preciso ajudar porque ele não pode ficar para trás, ele não pode parar. Então, assim, eu estou tentando encarar isso de um modo muito positivo. É uma experiência que eu não imaginava ter, mas está sendo bem divertido. Então, tem os seus momentos, dias de luta, dias de glória, mas está sendo divertido participar dessa fase do meu filho. Eu estou gostando bastante. E aí, acho que só para compartilhar uma outra coisa, dentro aqui da rotina e ansiedade que gerou, eu tentei buscar um novo hobby, uma nova atividade para me distrair e realmente distrair, né? Só notícias negativas que a gente, né, vem acompanhando na mídia, tanto pelo lado de saúde quanto pelo lado de economia. Então, eu decidi que, como eu não posso mais viajar, que é uma coisa que eu gosto muito, e não posso ir a restaurantes, que eu gosto de conhecer novos restaurantes, eu falei, eu vou começar a cozinhar. Então, era algo que eu não fazia mesmo. Eu comprei uma panela de pressão, então foi bem, bem diferente. E aí eu tô me aventurando nesse novo hobby e tá sendo bem bacana assistir novos conteúdos, trocar informações com as minhas amigas que, né, tinham mais conhecimento do que eu. Então, assim, estou buscando alternativas para tentar fazer desse momento, que é um momento que a gente espera não passar de novo, então tentar usufruir o que é bom do que eu estou passando. Por exemplo, estar com meu filho todos os dias. E ele está adorando, eu brinco, eu falo assim, filho, tá com saudade da escola? Você quer
quer voltar para a escola? E ele fala, não, mãe, eu quero ficar na quarentena. Então a gente está passando por essa situação. Acho que é. Mas como tanto a Trícia e a Juliana colocaram, rotina pesada, porque é cuidar da casa, que não fazia, cozinhar, que eu não fazia, trabalhar e mais do que eu fazia, agora tá com meu filho todos os dias. Então a gente tem que controlar aí para não sobrecarregar tanto, né? Acho que é mais ou menos isso. E RH é demandado, né, Bruna? Não, A gente bastante. muito, e acho o trabalho de vocês realmente incrível. Eu acabei, e falo isso porque eu usufruo muito da RH. Eu acabei entrando na quarentena um pouco antes que vocês, porque eu peguei o Covid. Uma criança contaminada foi para a escola, passou para o meu filho e nós todos aparecemos sintomáticos. E dia 12 de março estávamos todos trancados em casa já, sem preparo algum. A gente não tinha, né, estoque de comida, a gente de um dia para o outro recebeu a notícia e já rapidamente começou a desenvolver os sintomas. O RH da Procter foi super bacana comigo. Eu fui o primeiro caso da Procter na América Latina. Então, rapidamente os diretores, o diretor de RH me ligou. A Procter já tinha, né, uma política de home office de uma vez por semana. Nós estávamos, de uma certa forma, ocupados com home office, mas não nessa escala toda. A gente teve um primeiro dia de ensaio, com todos em casa, para ver se o sistema ia funcionar bem e tudo, e depois decretamos a quarentena para todos os funcionários. E a gente tinha, assim, já uma equipe de suporte psicológico, que assim que, por exemplo, no meu caso, me deram a notícia do Covid, o médico da Procter, a psicóloga, todo mundo falava, gente, vocês nunca me deram tanta atenção na vida, eu estou bem. Mas foi super importante, na verdade, né? Contar com a compreensão das pessoas. Eu trabalhei durante o período, os sintomas não foram gripinha, mas eu estava bem e me fazia bem trabalhar e estar com os meus filhos ao mesmo tempo. A gente teve que contar com a colaboração dos vizinhos bonzinhos que fizeram compra, deixaram no hall lá para a gente e estou com isso. E aí a gente de um dia para o outro não pôde mais contar com a ajuda da babá, da empregada. A gente não estava preparado para aquela situação, né? E acho que eu vejo como uma grande oportunidade de uma revolução mesmo na relação do homem e mulher em casa, com relação ao compartilhamento das responsabilidades. Eu entendo que a gente é super privilegiado, o meu marido, né, no meu caso especificamente, me dá muito, ele é realmente um parceiro e entende como responsabilidade dele também, educação, a casa. Mas eu acho que ainda, por exemplo, se dentro de casa a gente tinha um equilíbrio importante entre nós na divisão de tarefas, nunca foi compreendido pelos chefes dele, por exemplo, que ele faltasse ao trabalho para levar um filho no pediatra. Ele nunca conseguiu falar no trabalho dele em que as pessoas têm uma posição um pouco mais retrógrada, de uma certa forma, que ele ia chegar mais tarde no trabalho porque ia ao pediatra. Enquanto para mim isso sempre foi muito natural falar para minha chefe, olha, hoje eu tenho que levar o pediatra. Então eu acho que agora estão todos os homens em casa, com suas esposas e seus filhos, e os divorciados às vezes estão sozinhos com os filhos em guarda compartilhada. E eles também vão precisar, vão ter o filho passando atrás da câmera, o filho gritando na hora do conference call. Então eu acho que é o momento da grande revolução. E eu acho que a gente tem que falar para os nossos companheiros, falar que a gente precisa dividir tarefa. Agora não dá mais, porque a gente não sabe por quanto tempo a gente vai ficar nessa situação. E assim, psicologicamente, para a mulher, não é possível absorver tudo isso de atividade. A gente vai ter que sim compartilhar. E ser parceiro nisso, né? E eu acho que a qualidade dos relacionamentos também depende dessa sinceridade entre nós e também da nossa capacidade como mulher de abrir mão, porque às vezes a gente é tão... Eu me vejo às vezes autoritária
e olhando para as coisas que meu marido faz, e ai, não ficou tão bom, sabe? Se eu tivesse feito, teria ficado melhor. Eu acho que a gente tem que também aceitar isso, né? Aceitar que o parceiro tem a parte dele, que ele vai fazer do jeito dele, mas ele vai fazer. E a gente tem que, acho que, abrir um pouco mão de ser perfeccionista, sabe? Acho que o ótimo é inimigo do bom, e eu acho que nesse momento é o bom que vai rolar, tanto, por exemplo, com as atividades da escola, né? Eu comecei a me exigir porque a escola mandava um roteiro enorme de atividades. E às vezes umas coisas assim, sabe, de educação artística, recorta, cola, e você tinha acabado de limpar a casa, a criança com tesoura pela casa, bagunçando a casa inteira, assim. E aí, de repente, eu aprendi, a gente está aprendendo aqui a priorizar. Então, assim, meu filho está em época de alfabetização e está aprendendo a fazer conta. Eu estou priorizando matemática e português, porque é isso que eu vou conseguir e que eu acho fundamental no final, e é isso que eu vou conseguir nas horas que eu tenho disponíveis com ele, né? E acho que a gente tem conversado muito sobre isso. Mas eu tenho visto, assim, eu acho que a gente, de novo, né, é muito privilegiado, mas eu tenho visto uma pontinha de esperança nesse comportamento dos homens nessa quarentena. Eu acho que eles têm visto o quanto é difícil, os que não viam, o quanto é difícil educar um filho. Muitos assim, nossa, meu filho está com dificuldade em tal matéria, eu consegui ajudar, consegui ensinar, e tem sentido assim, de uma certa forma, gratidão por poder participar, por estar disponível nesse momento na vida dos filhos. Eu tenho um amigo que, na divisão de tarefas em casa, passou a cozinhar. E ele não cozinhava nada, a gente é amigo há muitos anos, eu sei que ele era uma negação, assim. E ele me escreveu esses dias falando assim, a Rita Lobo é minha musa. Você descobriu um grande cozinheiro, falou assim, a Rita Lobo é minha musa, ela é tudo. Eu fiz um arroz árabe esses dias, incrível. E ele está tendo o maior prazer de cozinhar para a família dele. Coisa que ele nunca teria parado para fazer na vida. Então é uma oportunidade que a gente tem de revolucionar as nossas famílias. Eu acho uma oportunidade incrível. Bom, vou passar a palavra para vocês que eu falo demais aí. Não, foi ótimo. Pode falar. Bem-vindo ao clube. Aqui assim, me interrompam, porque eu falo muito, né? O grande defeito, eu falo demais. Então, eu só queria não perder o gancho de uma coisa que você falou, que é justamente uma pergunta que apareceu aqui, do Paulo, e que foi exatamente o que você falou, que assim, a gente é muito controladora, autoritária, e a gente quer dividir, mas ao mesmo tempo a gente quer que os nossos companheiros ou as pessoas que estão nos auxiliando façam exatamente como a gente faria. Então, ele botou assim, a pergunta dele foi: como vocês acham que as mulheres devem lidar com a divisão das tarefas e com a expectativa de que os resultados, arrumação, organização e qualidade do que for feito pelo marido e filhos poderá não ser o mesmo resultado do que seria se fosse feito por elas? Que foi exatamente o teu ponto, né? A gente acha que tem que ser feitas exatamente como a gente faria. E eu acho que muitas vezes essa nossa atitude, e aí fazendo meia-culpa, né, acaba inibindo, inclusive, os filhos estarem, o próprio marido. Aqui eu já comecei a impor a arrumação do quarto para as crianças. Então, vamos lá, gente, vamos fazer a caminha. Né? Minha eu filha também ensinei a passar aspirador, Trícia, eles acharam um máximo. Vou evoluindo. Assim, agora, arrumando a corda, arruma a caminha, sabe? Ok, fica aquela coisa esticadinha, linda, maravilhosa, mas ok, já é alguma coisa. Né? Eu acho que às vezes a gente era tão crítica à forma como o marido, o companheiro, lidava com os afazeres domésticos, algumas vezes, que chegava ao extremo da pessoa se sentir um alienígena dentro da própria casa. Sim. Então, eu acho que é uma meia-culpa que nós, mulheres, acho que a gente deve fazer. A casa era nossa. E eles eram meros, entende? E isso é uma coisa que tem que mudar. Eu acho que é a nossa parte dessa tarefa, sabe?
Eu também acho. Eu acho que a gente quer dividir as tarefas da casa, mas ao mesmo tempo a gente tem aquela coisa de que a gente foi ensinada, mamãe é a rainha da casa, né? Então tudo tem que ser feito a gosto de mamãe. E não, vai ser feito da forma que a pessoa sabe fazer. Alcançou o resultado? Ótimo. Então a gente já. Porque a gente acaba inibindo, eu acho que é uma reeducação que a gente tem que ter também, né? Deixar a coisa fluir. Aqui em casa, o meu marido é super um parceiro, mega paizão, sempre foi um pai dedicadíssimo. E com a casa também. Cozinhar, eu gostaria que ele fizesse o curso da Rita Lobo, né? Mas ainda não alcancei. Mas são coisas que a Fala gente para ele. vou A Rita falar. Lobo falou, e eu acho que só fazendo aqui um breve comentário, eu tenho seguido algumas coisas dela, gosto muito dela também. Ela tem feito várias lives e de coisas muito práticas, né? E eu acho que isso também é uma coisa que a quarentena tem trazido para dentro das nossas casas, essas possibilidades de aprender coisas. E uma delas é isso mesmo, é cozinhar mais, cozinhar com a família, todo mundo participar, né? Antes, a gente não tinha, pelo menos não no Brasil, né? A gente sabe que outras culturas têm, principalmente na Europa, Estados Unidos, eles não têm tanta ajuda como a gente tinha aqui, classe média, que no brasileiro tem muita ajuda disponível, né? Tem. E essa coisa da Rita Lobo e ensinar, ela tá com uma pegada e um projeto muito legal, que ela fala que todo mundo tem que saber cozinhar, e realmente é muito importante isso. E eu acho que isso alivia também, né? A participação e a divisão alivia um pouco da nossa carga mental, porque no final das contas, e isso que a Maíra falou e a Bruna, de como a gente está vivendo nessa quarentena e como tomara que essas mudanças venham para ficar, que sejam mesmo transformadoras, porque a gente sabe que a carga mental da mulher é muito grande e a gente sempre, ainda que nós não fizéssemos tudo, a gente tinha toda a lista na cabeça do que precisava ser feito, do pediatra, das tarefas da escola, dos compromissos escolares, festas, tal, tal, tal. E eu acho que esse período da quarentena, e espero que isso reverbere aí depois que a gente sair, acaba mostrando para a dinâmica familiar que isso realmente precisa ser compartilhado, ainda que a gente não faça tudo, a lista mental ficava aqui conosco. E eu acho que compartilhar essa pressão, né, é muito interessante. Nesse sentido, eu já vejo muitos companheiros que realmente estão mais focados a entender o que tem que ser feito, as tarefas da escola. Eu andei conversando também com alguns colegas que têm guarda compartilhada e que nesse período da quarentena estão compartilhando mais ou menos 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro. O que é muito, porque antigamente, mesmo quem tinha guarda compartilhada, ficava 2, 3 dias, né? Assim, claro, cada família com a sua dinâmica, mas como regra era o que a gente costumava ver. E você ficar 15 dias, ou 10 que seja, ou 7 dias que seja, com uma criança, fazendo a guarda compartilhada, só o pai cuidando ali daquela criança. Eu até conversei com um colega, estava me contando, não, a gente tem feito 15 dias, porque justamente é o período, né, do vírus, então, pelo menos está incubado, não vai levar aquela coisa toda. Não que seja também bulletproof, mas, enfim, é uma tentativa. E aí, das dificuldades de ficar ali com aquela criança 15 dias, exercendo o papel de pai 100%, 24/7. Isso eu acho que traz uma dinâmica muito, não só uma dinâmica, mas uma reflexão muito interessante. As pessoas vão ver que realmente, principalmente os companheiros, e como a Bruna falou, Tri, acho que seu áudio tá ligado. Se você quiser desligar. Eu desliguei o vídeo e não desliguei o áudio, né? Assim, desculpa, que o meu filho entrou dele. É vida real, né?
Vida real, vida real. Eu também adoro entrar. Então eu falei pro meu marido. Mas é porque eu tenho duas entradas aqui, uma pela sala, que o meu marido está tomando conta, e a outra que é pelo corredor. E ele saiu do quarto dele direto pelo corredor. E de correr, elas não trancam, né? Então, gente, desculpa, são os desafios da maternidade. E ao vivo. Ao vivo. Eu vi que alguém perguntou. Só um parênteses aqui no raciocínio, mas é que foi engraçado. Outro dia eu tava em call, o Eduardo, meu marido, também em call. E aí era até uma video call, mas era pelo Zoom. Eu acho mais fácil de fechar as coisas, não, né? E aí, além do desafio do home office, a minha filha está desfraldando. Vejam que fácil a vida. E aí ela gritou: mamãe, eu preciso fazer xixi. E aí, ela, a ser de 2 anos e meio, desfraldando, você não tem o que fazer. Ou você leva, ou vocês sabem o estrago que é, né? Aí foi aquela coisa, eu fui no mudo e pô, tira a câmera. Aí eu falei, gente, só um minutinho que eu preciso atender uma demanda urgente. E tira e tal, e leva correndo a criança e volta, porque lógico que é justo na hora que você tá falando, né? Não é na hora que é sempre assim. Que o seu microfone está aberto. Eu abri o microfone. Eu deixei aberto porque eu estou lendo aqui as perguntas e tem uma coisa que você estava falando da divisão de tarefas. Aí a Luísa comentou aqui que a ONU Mulher está incentivando, Luísa Nunes, ela colocou que a ONU Mulheres tem reiterado o papel ativo de homens e meninos nos cuidados com a família e a casa, além de reforçar a defesa da transformação definitiva das relações de gênero dentro de casa. É isso mesmo. Isso que a gente está buscando agora, né? E eu acho que isso é uma forma... Eu tenho 2 filhos homens em casa. Eu acho que é uma grande lição que a gente pode dar para eles. Oportunidade deles entenderem que antes, né, é a babá em casa, é a moça que faz a faxina, ou a mamãe. E agora não. Eles são parte das atividades de casa e tem as responsabilidades deles que a gente tenta dividir já. E eu acho que é uma grande lição que a gente pode deixar para os nossos filhos homens no futuro. De repente é uma imersão, né? Uma imersão na revolução que a gente quer fazer. E eu vi, gente, que tinha uma pergunta aqui sobre saúde mental feminina. Quem é a gente para dar conselho, né? Mas acho que se eu pudesse falar uma coisa que para mim funciona, a gente tinha algumas atividades, iniciativas de mindfulness. Eu fiz um curso pelo trabalho mesmo de mindfulness e acabei aprendendo a fazer pequenas meditações ao longo do dia, porque eu tinha uma ideia de meditação como sendo um bicho de 7 cabeças, que precisaria horas a fio, em silêncio absoluto para fazer. E a partir do curso de mindfulness eu aprendi que tem técnicas de 1, 2 minutos para você parar, respirar, focar no que você está fazendo. E eu acho que realmente funciona. E eu acho que nesse momento da quarentena, acho importante fazer, nem que você se tranque no banheiro e faça por 2 minutos, entendeu? Nesse sentido, Maia, eu concordo plenamente. Desculpa, Bruna, pode falar. Não, muito rápido, eu queria comentar isso com a Maíra também, que eu também estou testando algumas coisas para ver o que funciona comigo, né? Então, eu não fiz curso de mindfulness, eu fui ver alguma coisa... pelo YouTube mesmo, enfim, pesquisei um pouco na internet, tentei fazer meditação, mas eu confesso que eu não consegui ainda, acabou não funcionando muito para mim. Então, eu fui tentar outras coisas. E o que eu estou tentando fazer é trazer um pouco de prazer no momento da tarefa de casa. Então, lavar louça antes, que era um problema, porque agora que eu cozinho, eu tenho bastante louça para lavar, né? O que eu estou fazendo? Eu pego podcasts que antes eu não ouvia, eu não escutava porque eu não tinha tempo, porque eu priorizava outras coisas. E aí agora eu coloco o podcast e falo, agora eu vou ouvir o podcast. E enquanto eu escuto o podcast, que é uma coisa prazerosa para mim, eu vou fazer a tarefa doméstica. E aí quando eu vi, acabei, me entreti e foi prazeroso. Então eu estou tentando pegar... nessas coisas, por exemplo, as tarefas domésticas, como eu moro sozinha, eu não tenho com quem dividir. Então, aí junta 2 coisas, né? Enquanto São Paulo
eu divido o apartamento com uma amiga, né? E agora a gente está separada. Eu estou dando muito mais valor para ela quando acabar a quarentena, porque a gente dividia as atividades. E agora que eu estou sozinha, eu falei, ou eu faço isso ficar prazeroso, ou eu vou lamentar e vai ser mais negatividade perante tudo que a gente já está tendo, né? Então, escutar o podcast enquanto eu faço as tarefas domésticas aí seria a minha dica aí de coisa que tem funcionado para mim, tá me distraindo bem. Eu aqui em casa, o meu marido redescobriu o violão e aí a gente de noite, isso antes da mudança, assim, agora acho que a vida da gente vai andar de novo, porque eu estava me mudando, essas últimas 2 semanas foram uma loucura de mudança. E eu ainda machuquei o joelho, tive que ficar com andador, então está uma coisa bem confusa, mas acho que agora a gente vai entrar nos eixos e antes disso tudo acontecer, a gente estava já na quarentena, a gente chegava de noite, depois que acabava tudo, as crianças já tinham jantado, estavam já prontinhas para deitar, a gente ia para a sala e tocava violão, tocava música para as crianças, tocava música pra gente. E aí foi legal, porque ele foi redescobrindo uma coisa que ele gostava também. E, assim, embora eu não tenha o menor talento para cantar, a gente tem cantado de noite e se divertido em família. Então, é o momento que a gente acaba relaxando, fazendo uma coisa que é boa pra gente, e é um momento família, assim, que a gente se une e faz uma coisa gostosa para todo mundo. Né? Então, legal. são os momentos que a gente tem feito para desestressar na quarentena. Eu tenho, na linha do que a Maíra falou, eu tenho tentado também meditar um pouco, sempre gostei. Também nunca tive talento para meditar 1 hora, mas eu tenho aquele aplicativo Insight Timer, não sei se vocês já viram. Inclusive, ele tem uma versão que é gratuita e uma versão premium, que aí você paga. Mesmo a gratuita já é excelente, então quem quiser tentar, Bruna, vale a pena, começa pela gratuita. E eu tenho acordado meia hora mais cedo. Quem me conhece sabe que eu amo dormir, gente. Eu sou taurina típica, amo dormir. Para mim é uma das melhores coisas da vida. Mas eu tenho acordado meia hora mais cedo e meditado 10 minutinhos. Aí depois eu dou uma zapiada no celular, tal, sem criança, antes deles acordarem. E isso está me ajudando um pouco também, porque pelo menos eu tenho ali alguns minutinhos de silêncio, né? Porque o dia, ele é muito intenso, é muito trabalho e muita demanda das crianças. Então isso tem me ajudado bastante, acho que mantém um pouco a calma. E a Bruna falou de floral, eu também sou super adepta a essas coisas, então eu acho que a gente tem que buscar, na medida do possível, essas coisas que trazem alguma tranquilidade para a gente, não fazem mal, né? Porque senão também a gente começa aí tomar um monte de remédio, e aí não é bem isso que a gente quer, claro. Quem precisa, efetivamente, tem que seguir, óbvio, mas quem ainda não está nesse limite. Então, eu acho que meditar 5, 10 minutos, e esse aplicativo ele tem meditações muito rápidas, então quem quiser seguir, acho que ele é de graça, não precisa nem pagar a versão premium. Mas eu acho que cada um também. Pode falar. Desculpa. Eu vi que perguntaram também como a gente faz para se concentrar nessa bagunça com criança e tal. E eu acho que esse é um método que ajuda, eu acho que meditar também ajuda a ter mais foco, o processo de mindfulness também ajuda nisso. Óbvio que não é a solução, e acho que no meu caso a gente montou um QG, que a gente fica no meio da sala, com visibilidade a tudo que as crianças fazem, e eu e meu marido trabalhando junto. E aí a gente, quando vai ter um call, a gente vai para um quarto e se isola, né? Assim, a gente acorda de manhã e pergunta como é que está a sua agenda de videoconferência? E a gente tenta meio que, quando um ter, um outro não ter, para a gente, um ficar na sala lá no QG com todo mundo e o outro ir para dentro e conseguir fazer. Mas efetivamente os trabalhos que pediram mais concentração da nossa parte foram feitos fora do horário comum de trabalho. Quando tem que revisar uma petição, uma coisa a mais que demanda mais atenção, a gente fez isso, assim, ou dormiu mais tarde, depois as crianças para dormir mais cedo, acordou mais cedo, a gente meio que se reorganizou dessa forma. Não sei vocês, meninas.
Eu Para vim de... mim, Desculpa, Gil, pode falar. funciona mais tarde ou acordar mais cedo. O que eu tenho feito, até tentando seguir aí um pouco de uma saúde melhor, né? Que dizem que dormir muito tarde é ruim para o corpo, tá? Eu tenho tentado acordar mais cedo. Então, eu vou dormir não tão tarde, sabendo que eu tenho alguma tarefa, eu acordo mais cedo e faço. Os meus não têm acordado tão cedo na quarentena, porque eles estão indo dormir umas 9h30, 10 horas. Então, quando eles vão dormir esse horário, eles acordam no dia seguinte umas 8. Aí, se eu preciso, eu acordo umas 6, até antes, 5 e pouco, se for o caso, e faço. Mas eu acho que depende muito do dia, né? Tem dia que aquilo é realmente urgente, você não pode deixar para amanhã do dia seguinte, então você tem que avançar no horário que eles estão dormindo e avançar um pouco aí pelo comecinho da madrugada, porque aí vai depender da demanda, mas realmente coisas de extrema concentração eu faço isso. Ou eu me tranco no escritório, a gente também reveza, eu e meu marido, o Eduardo, conforme as calls, a gente fica muito na sala com eles, e quando a gente tem alguma call mais, assim, que realmente precise de mais atenção, a gente vem e se tranca. E aí, se tem alguma coisa muito mais difícil, um fica com as crianças trabalhando da sala e o outro fica um pouco de tempo mais fechado. Acho que também cada um acaba achando sua dinâmica, né, Trícia? Aqui em casa, assim, eu fico mais no escritório, porque tenho mais call, o Gustavo fica na sala ou fica na varanda, num lugar onde ele consiga ver as crianças também. Mas eu vim de uma família grande, né? Eu tenho 3 irmãos, 2 homens e uma mulher. Meu pai e minha mãe, minha casa sempre foi lotada de gente, sempre teve gente falando, sempre aquela bagunça. Então eu aprendi sempre a me concentrar no barulho. Então eu boto fone, boto alguma coisa, alguma música tranquilinha, geralmente eu boto um mantra e vou naquilo e vou trabalhando. Mas assim, a meditação foi uma coisa que eu descobri um pouquinho antes da quarentena, no final do ano passado, início desse ano, eu já estava começando a fazer. Eu uso um outro aplicativo, chama Sativa, que tem muita meditação da arte de viver, e lá tem uns mantras também, umas bem. As crianças falam, ai, lá vai aquela musiquinha, aquele barulhinho, daquele violãozinho, aquele barulhinho bem. Aí eu boto aquilo, nada me atrapalha e eu vou o dia inteiro. Mas às vezes acontece dele, o meu filho está aqui, está estudando e fazendo as lições, aí ele pede ajuda. Porque, além de tudo, eu sou novidade em casa, né? Então, meu marido, desde que a gente veio para São Paulo, ele trabalha em home office. Então, para as crianças, é natural ter o pai. Mas eu sou novidade, então eles querem que eu ajude, que eu faça, que eu participe. Então, quando aparece alguma mãe no live deles lá, ai, mamãe, vem aqui também. Então, é meio assim. Mas eu consigo me concentrar na bagunça porque eu vim de uma família grande, né? Então, já estou acostumada a bastante barulho. Mas acho que cada um tem uma dinâmica. Eu acho que você dividir, definir horários é uma boa saída. Achei excelente a sua dica. Definir espaços também, eu acho que vale a pena, para que um no momento olhe, o outro se concentre mais, e numa tarefa mais fácil do trabalho, ele vá e divida também os cuidados com as crianças. A Bruna não tem com quem dividir aí, né, Bruna? É você e o Murilo. Eu ia mesmo. Eu falo assim, a minha sorte com o Murilo, assim, não sou suspeita, né? Porque é meu filho, mas ele é muito obediente. Então, assim, ele tá assistindo televisão, ele tá numa reunião importante, a televisão tem que estar no número 8 do volume. Se subir, depois a gente vai ter um problema. Então, a gente conversa, ele é muito cartesiano, então Murilo, agora na quarentena você pode dormir às 22 horas. Então ele fica olhando o relógio. Mãe, quantos minutos faltam? 22. Mãe, e aí ele começa a negociar. Então, assim, eu tenho que ficar aqui gerenciando ele. Então tem essa parte de que fica tudo comigo, tanto os afazeres
quanto a alfabetização e tudo aqui, mas como eu compartilho a guarda, isso facilita para eu ter um momento só meu. Então, quando ele vai para o pai, esse é o meu momento. Então, é quando eu durmo até mais tarde, é quando eu vou assistir a televisão. Então, assim, eu decidi por ter uma única televisão só na sala e é monopolizada por ele. Então, eu acabo não conseguindo assistir nada. É por isso que eu fui para os podcasts também. Então, eu fui arrumando algumas alternativas. E aí é um momento que fica sendo para mim e tem me ajudado também, esse momento que eu fico sozinha. Agora, uma outra coisa ali sobre a questão de saúde mental, que eu acho que eu gostaria de comentar, a gente já falta aí mais 10 minutinhos, mas com relação a planos. Então, assim, ter planos é muito importante, planos de curto, médio e longo prazo, e o que eu percebi conversando com as pessoas da empresa é que muita gente interrompeu planos, porque alguns dependiam de não ter a pandemia. Por exemplo, eu ia tirar férias e viajar para fora do Brasil, não posso mais. Então, eu acho que a gente tem que ter planos para aquilo preencher as nossas expectativas futuras. Então, exemplo de planos pequenos que eu estou tentando ter, mês que vem é o aniversário do meu filho, eu não quero deixar de celebrar. Então vai ser uma coisa aqui, eu e ele, mas ele está escolhendo o tema, a gente está vendo onde encontrar coisas do tema que ele quer, e isso ajuda a entreter, a preencher o tempo. Então, férias, quando a gente tiver férias e depois que a gente voltar parcialmente, eu não quero deixar de ter planos para as férias, eu quero ter algo adaptado à nova realidade. Então, a gente está buscando formas de ter planos e não interromper algo que você vislumbra o futuro de uma forma positiva. Então, acho que é algo também importante. Bruna, nesse ponto eu te confesso que eu estou tendo muita dificuldade com planos futuros, de férias e tal. E quando eu começo a pensar, me vem assim, um sentimento de tristeza e não animação. Eu falo, ai, gente, eu não vou pensar porque eu não sei se eu vou conseguir viajar, se eu vou conseguir fazer alguma coisa. Eu confesso para você que para mim não tá fácil ter esse otimismo e fazer planos. Realmente, assim, fácil não é, mas, assim, uma das coisas que eu tenho tentado vislumbrar. Por exemplo, nos próximos feriados, eu tinha viagem comprada que eu já tive que postergar e que não vai acontecer, né? Então, assim, mesmo que seja viável acontecer, eu teria medo. Então, eu acho que eu não vou fazer. Então, eu estou buscando, por exemplo, se no feriado tal eu puder viajar, o que tem de Airbnb, por exemplo, em algum lugar bacana, que possa estar numa casa só eu e meu filho, quem sabe meu pai e minha mãe, e que seja legal. Então, assim, é uma das coisas que tenho feito. Para o Dia das Mães, planejei mandar uma lembrancinha para as minhas amigas mais próximas. Então, cuidei para que elas tivessem essa surpresa. Então, isso acaba me ajudando a entreter, mas, obviamente, que os planos iniciais eu preferi. Mas estou tendo que adaptar, né? Eu acho que a gente não pode deixar engavetar e pronto. Eu sei que não é fácil, mas é uma forma de preencher essa angústia do que virá, né? Sem dúvida. Eu tô aqui no mudo, eu falei, e aí eu ia passar aqui até para Você estava falando, eu ia te falar que você estava no mudo. Tá no mudo. Tem aqui o comentário, a Fernanda Pantoja, ela botou assim, além da tentativa de mudar os padrões dentro de casa, o que as empresas e os escritórios podem fazer para ajudar efetivamente na redução da sobrecarga das mulheres? Apoio psicológico é um alívio, mas não adianta. E aí depois ela falou, suspensão de prazos processuais, flexibilização de metas, menos reuniões virtuais que muitas vezes são só para mostrar controle. Eu acho assim, eu acho que essa pandemia ensinou muito para a gente em administração de tempo e o que é de fato importante, né? O que merece uma reunião, o que pode ser resolvido por um e-mail, o que pode ser resolvido num simples telefonema. Então, eu acho que as empresas, eu pelo menos tenho visto
os clientes com quem eu trabalho, uma otimização maior desse tempo. Hoje em dia, os clientes eles mandam um WhatsApp e falam, olha, é uma duvidazinha aqui, pode falar 1 minuto? Ou então manda o áudio, você responde pelo áudio. Eu acho que está tudo mais fácil, está menos pesado, está menos formal. Assim, aqui no escritório a gente também flexibilizou bastante, mudou muito a nossa rotina. A gente tem a suspensão dos prazos processuais, quem é de contencioso, mas a verdade é que a justiça continua normalmente. Então, a gente tem nós, advogados, temos uma imposição que não é do nosso chefe ou da nossa empresa, mas é do próprio judiciário, que a gente precisa atender de uma forma ou de outra, e os processos, não é porque os prazos estão suspensos que você não vai atender o que está acontecendo. A gente vem atendendo, vem até para o processo continuar andando normalmente. E porque a justiça não está fechada. As pessoas às vezes acham, a justiça não está fechada, está tudo funcionando, só que você não precisa atender naquele período determinado, atende quando der. Mas assim, eu acho que a gente tem visto uma flexibilização até mesmo no horário. A gente vê que pessoas têm trabalhado em horários diferentes, justamente porque precisam atender a demanda da casa, e aí, quando a casa acalma, é que vão fazer o trabalho. Então, e uma redução de fato nas calls. Aqui a gente tem feito no escritório as reuniões, até para a gente manter o contato visual com as pessoas que a gente tinha um dia e não tem mais. E é importante você manter esse contato, falar com as pessoas com quem você convivia o dia inteiro, todos os dias. Então, e Trícia, desculpa te interromper. A gente tem feito, por exemplo, alguns calls com o time inteiro para justamente entender se tem alguém assoberbado e para ver como a gente pode remanejar o trabalho. Então, na verdade, a gente precisa contar com uma franqueza entre os colegas, nós, advogados, né, do jurídico, por exemplo. Olha, essa semana surgiu uma demanda, eu preciso de ajuda, né? Então, a gente tem feito, por exemplo, esses calls muito para entender a demanda de cada um e para se ajudar. E eu acho que é isso, né? Acho que o empregador, de uma certa forma, tem que entender que é uma situação peculiar e que demanda muito das pessoas. E, por outro lado, também acho que a gente tem que procurar levantar a mão quando o negócio está além da conta. Eu tenho conversado bastante com colegas da Europa, da própria Procter, e muitos deles, depois de 60 dias de quarentena, pediram férias. Eu preciso descansar, eu preciso arejar minha cabeça e tal. Tiraram férias às vezes mais curtas e tal, mas para arejar a cabeça mesmo, para se acalmar, para ficar mais tempo com os filhos e tal. Então eu acho que a gente tem que ter essa liberdade para poder levantar a mão, né? A gente também fez uma calls com a equipe nessa linha. Primeiro para manter um pouco os laços, né? Como a Trícia falou, acho importante a gente manter conversa com as pessoas, isso é muito positivo nesse momento, principalmente porque tem quem mora sozinho, quem é mais sozinho, acaba falando pouco, né? Então, acho que esse contato é importante. E também a gente tem tido esse norte de pedir a transparência das pessoas para que quem está com pouco trabalho avise, quem está com muito trabalho avise, quem precisa de ajuda, quem quer receber mais coisa, quem acha que está ali muito assoberbado. E eu acho que essa é uma novidade também, algo que no mundo, no aspecto profissional, muitas vezes as pessoas vestiam máscaras, não eram tão transparentes. E a quarentena obriga uma transparência adicional para dizer, não, eu estou assoberbado, às vezes não até por conta só de ter muito trabalho, mas porque o ritmo e a rotina em casa estão me assoberbando, então eu não vou conseguir fazer, eu gostaria de passar um pouco de trabalho para um colega. Então, essa transparência que muitas vezes o ambiente profissional, a depender do ambiente, não permitia,
e está forçando, a quarentena está forçando as pessoas a serem mais autênticas, mais transparentes. Eu espero que isso seja uma coisa que a gente possa levar também adiante quando as coisas voltarem, que não vai ser mais o normal, e eu espero realmente aí sim, com o otimismo, que o nosso normal seja diferente, né? Porque o normal não estava bem, não estava proporcionando que as pessoas ficassem bem. Então, esse é um dos pontos. Bom, a gente está perto aqui de dar o nosso horário, a gente tem que encerrar. Eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, acho que foi muito proveitoso. Convidadas foram ótimas e disseram coisas que, pelo menos para mim, aqueceram meu coração. Então, agradeço muito, Bruna. É um alento, né? E a Nós Trícia, estamos como todas sempre. né? Todo mundo na mesma realidade. É verdade. Exatamente. Só a Andressa fez um comentário aqui, assim, que a gente está criando memória nos nossos filhos, uma memória afetiva que eles não imaginavam que teriam, a gente não imaginava que teria. Então eu também falo, nossa, que incrível eu ter esse tempo, por tudo, por mais maluco que seja, eu estou aqui com eles, eu estou vendo eles, eu estou participando mais da vida deles, até da chata da aulinha, né? Até do homeschooling, que é uma dificuldade para a gente, que a gente não estava acostumado. E ela pergunta como a gente vê o retorno à normalidade. Eu vejo com dor no coração, sinceramente. Hoje, com tudo isso, eu vejo com dor no coração esse retorno. Então, eu tenho uma questão imensamente. Pode falar. Eu tenho uma questão assim de o retorno, pensar no retorno na normalidade, uma normalidade que não vai ser aquela que a gente conhecia, para mim me assusta. Principalmente com relação aos meus filhos. Então, quando eu vejo as crianças, aquelas imagens das crianças então todas mascaradas nas escolas, na China e tal, aquilo para mim me assusta. Assim, é uma coisa que eu estou tentando trabalhar, sabe? Porque meu instinto natural é proteger meus filhos e falar, isso aqui não é a realidade que eu quero para eles, eles não vão fazer parte disso. Eu disse para vocês antes de começar, eu estou aqui no interior, eu me mudei para cá, eu tenho uma casa de campo, e eu estou aqui um pouco distante dessa bagunça toda. Então, isso é o que gera ansiedade, é o que a Ju falou, né? Você não sabe prever o que vai acontecer amanhã, então também não adianta sofrer. Eu acho que eu estou tentando aprender a viver mais o dia de hoje. É isso. Sim, concordo com você. A gente aprendeu a viver um dia de cada vez, né? Mas que eu vou sentir falta, seja lá como for essa realidade, eu gostaria muito que ela fosse mais humana, como tem sido assim as relações hoje, né? Mais próximas, mais dentro da família. E eu tô assim, não quero que perder isso, não quero que no futuro isso. Mas eu acho que a normalidade, a gente vai, assim, eu espero, né? Talvez eu esteja sendo otimista e talvez ingênua, mas eu realmente gostaria que quando a gente voltasse a alguma coisa mais próxima de um normal, né, a gente possa levar tudo isso de um modo que, quem sabe, eu acho que as relações de trabalho já mudaram e vão mudar muito ainda. Então, que não vai ser um problema virar e falar, eu não posso ir nessa reunião porque eu tenho a apresentação do balé da minha filha. Eu assim, genuinamente quero crer que a sociedade vai entender isso. Assim como a questão do pai levar o pediatra, que a Maíra falou, né? Eu quero que as relações de trabalho realmente evoluam e rapidamente para isso, para que o pai vire com toda a normalidade, fale, esse horário eu não posso, vou levar meu filho ao pediatra. Isso não significa que a pessoa vai trabalhar menos, ou vai estar menos engajada, ou vai entregar um trabalho de pior qualidade. Simplesmente significa que ela está alterando as coisas na agenda dela, ela provavelmente vai acordar mais cedo, vai dormir mais tarde, ela vai fazer o que ela tem que fazer, mas ela vai encaixar ali um tempinho para algo que antes a gente tinha uma vergonha, tinha toda uma questão de não encarar com normalidade, né? Nosso círculo de
tem um privilégio, dependendo de onde a gente trabalha, nós no escritório temos muita flexibilidade, mas a verdade é que quem nunca passou por uma vergonha de ter uma reunião num horário que é o mesmo de um compromisso do filho e ter vergonha de falar para o cliente, né? Quantas vezes até você perguntava, eu tenho médico. Mentira, não era médico, mas você não sentia abertura a depender de quem era o interlocutor. Então, o que eu espero para o normal, que não vai ser mais normal, mas que eu espero que seja um normal melhorado, seja realmente isso. É isso aí. Isso aí, meninas, Tá bom, assim, obrigada. Muito, muito, adorei. Espero que vocês possam participar de outras discussões e que amanhã a gente esteja também trocando ideias sobre tantas outras questões que a gente enfrenta no trabalho. A participação de vocês foi sensacional. Obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, por encaixar na agenda tão doida de vocês também. E obrigada, Gil. Obrigada a vocês pela iniciativa. Muito obrigada, Maíra e Bruna. Muito a agradecer. Obrigada. Foi um prazer e que venham as próximas e que a gente possa em breve se encontrar pessoalmente e quem sabe marcar um almoço, todo mundo. Exatamente, fazer um compartilhando experiências com comida da Rita Lobo. A Bruna boa, gente. As minhas amigas estão na fila, estão querendo que acabe logo para eu poder mostrar os novos talentos. Então, nós estamos na fila. Também inclui a gente. Uma boa semana para vocês. Obrigada, uma boa semana para vocês. Boa semana. Tchau, um beijo pessoal. grande. Obrigada a participação de todo mundo aí pelas câmeras. Um beijo. Um beijo. Beijo para todos. Tchau, tchau.